Oi, queridos! Estamos aqui novamente para nossa aula de História e hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre Grécia, não é isso? Nós começamos esse assunto na apostila 1, volume 1, né, na nossa quarta unidade. Essa quinta unidade que a gente já está dando início ao segundo bimestre, a gente vai continuamos falando sobre Grécia, né? E a gente falou um pouco sobre como funcionava a sociedade, né? Toda a formação e como isso veio acontecendo, né? Até o momento que a gente falou na nossa última aula. E hoje nós vamos dar continuidade a essa questão da Grécia, né? Vamos dar continuidade a todo esse assunto que a gente já tem estudado no decorrer dessas aulas, certo? Então, assim, para a gente dar uma relembrada em tudo o que aconteceu, a gente tem que lembrar nas nossas primeiras aulas que a gente falou sobre Grécia. E o que a gente falou sobre Grécia? Se eu perguntar para vocês, vocês vão conseguir lembrar de toda a questão da formação e tudo mais? Na última aula a gente discutiu um pouco sobre isso, né, na nossa aula online, e a gente discorreu um pouco sobre esse tema. Mas aí a gente vai lembrar onde que se formou esse mundo grego, certo? Então a gente vai ver esse início do mundo grego ali se formando na Península Balcânica, tá? E o que que acontece aí, né? A gente vai ver que os povos eles foram, a gente começa, na verdade, vendo a formação dos genos. E o que é que são esses genos? Bom, esses genos são pequenas comunidades, vamos dizer assim, tá? Que com o tempo eles foram se juntando até formar as frátrias, né? Então, assim, as coisas não começam já com a que a gente já conhece a polis, né? Que são as cidades-estados que a gente estudou. Não, a gente começa vendo a formação da Grécia com esses pequenos genos, essas pequenas comunidades, tá? E assim, quem tinha os poderes de decisão, né? Quem estava incumbido de decidir as coisas nesses genos, eram quem? Era o pater. E quem era o pater, professora? O pater nada mais era do que a figura mais velha, né? Ou seja, consequentemente, eles tinham como a figura mais uh, experiente. Então, essa figura era responsável pelas decisões de cada um desses genos, ok? Então, vocês vão perceber que, como eu falei, esses genos se tornam as frátrias, que posteriormente se tornam as tribos, né? Que aí a gente vai depois conhecer as polis, que é o que a gente já viu que são as cidades-estados. Por que cidades-estados? Porque elas têm cada uma tem sua própria lei, cada uma é regida por seus próprios, vamos dizer assim, mandamentos, tá? Então, assim, a gente vai ter aí cada uma delas sendo regida, né, sendo cidades autônomas, sendo regidas pelas suas leis. Então, quando a gente tem essa cidades-estados é igual a cidades autônomas, vocês têm que ver, tentar raciocinar, tentar lembrar, né, a questão da autonomia aí. Então significa que cada uma dessas cidades, elas tinham a sua própria forma de funcionamento, né? Eles buscavam uma forma de funcionarem melhor e aí de uma forma que pudesse fazer aquela cidade prosperar em todos os aspectos da convivência daquele povo, daquela sociedade, ok? Então a gente tem aí a formação da Grécia, certo? Na região da Península Balcânica, e a gente começa essa formação, essa organização com os genos, né? Que eles vão evoluindo até chegar a polis, que é o que a gente conhece, que são as cidades-estados, ok? Até aí, certo, né? E aí a gente vê a questão, a gente pode tirar um exemplo dessa questão de cidades-estados, quando a gente tira, assim, duas cidades muito importantes, a Esparta e Atenas, tá? Qual a diferença que a gente vê aí? Atenas é uma cidade que a gente vê como o quê? Como democrática, né? Atenas teve, no decorrer do tempo, os regimes políticos, né? Nós vemos em Atenas exemplos das diferenças, tá? Então, assim, enquanto em Esparta, o que prevalece é a oligarquia, certo? Então, olhem só as diferenças, tá? São duas cidades gregas
mas com sistemas, né, regimes políticos completamente diferentes. E então, o que a gente pode tirar disso aí? Daí a gente tira realmente a conclusão de ser uma cidade autônoma, né? E até pequenos pontos que a gente já viu nas discussões das nossas aulas. A gente viu que as mulheres elas tinham uma forma de atuar na sociedade diferente, né? Não eram todas as mulheres da mesma forma que agia em Atenas, era em Esparta, né? A gente viu que as crianças, elas eram ensinadas também de forma diferente, tá? E em Atenas a gente vê os jovens sendo ensinados para ter aquela participação na vida política, né? Para participar de toda aquela construção, né? E em Esparta, o que a gente vê? A gente vê que as crianças, né, os meninos, eles, assim que alcançavam uma certa idade, quando eles chegavam aos 7 anos, eles já começavam a se empenhar nos estudos, né, numa escola militar, num estudo assim mais militarizado, era um aprendizado mais militarizado. Então a gente está vendo aí que são coisas diferentes, né? Cidades de um mesmo lugar, tipo da mesma Grécia, mas que com regimes diferentes, com formas de agir diferentes, com construções da sociedade diferente, né? Então a gente tira por aí essa questão da autonomia, daí a gente tira isso. E aí a gente vai vendo a questão, a gente falou sobre a questão do teatro, como surgiu o teatro, né? A gente tem aí algo que é muito importante, a gente realmente vê também, sempre a gente vê algo, a questão das Olimpíadas, tá? Que surgiu é, como uma homenagem, né, a Zeus, que a gente viu, inclusive aquela coroa de louro que a gente vê, né, que é um clássico, que eu até tentei fazer uma para mim, mas não consegui. Ela era dada para quem vencia as Olimpíadas. Então, assim, vocês têm que perceber essas pequenas não, né? Pequenas em termos, mas vocês têm que perceber essas diferenças, né? E a gente vê o que mais surgindo, a questão do teatro que eu falei agora. O teatro é algo que a gente faz e vê em todos os lugares, né? Se a gente viaja para algum lugar, a gente sempre procura ir ao teatro, né? Na nossa escola, a gente também faz questão das disciplinas usando o teatro, né? E essas peças, né? A questão do teatro surgiu como? Surgiu numa comemoração, a festa dionísica, né? Que é a Dionísio, uma homenagem a Dionísio, o deus do vinho. E aí, no meio da festa, que era algo que durava vários dias, né? Alguém começou a interpretar e viu que dava para interpretar outros papéis e assim foi, tá? Então, assim, é algo que até hoje tá que faz parte da nossa cultura, né? Então a gente tem que ver como como influenciou várias sociedades e gerações, não é isso? Então, assim, outro ponto importante que vocês têm que colocar e sempre tem que lembrar, ficar atento, é a questão da religião, né? Então a gente vê aí a mitologia grega tendo uma importância muito grande em relação a essa construção das características de um povo, de uma sociedade. E decorrente disso, né, quando a gente vê assim, a mitologia ela foi usada para explicar muitas coisas, tá? Desde a criação do mundo, até por que alguma guerra aconteceu, ou o que motivou alguma coisa, né? Então, eles usavam a mitologia para explicar todas essas coisas. Só que com a reorganização da polis, né, que a gente viu, Genos, tudo isso, foi reorganizando, e os homens começaram a dar mais valor ao quê? A questão da sabedoria, do aprendizado, de ir atrás, de entender, né? E a mitologia começou a parecer muito fantasiosa para alguns, e eles começaram a buscar respostas. E aí a gente vê nascer a filosofia, né? A filosofia começando a fazer parte ali daquela sociedade, daquele povo. E o que a gente vai perceber? Que o que a filosofia buscava? A filosofia buscava justamente trazer respostas para essas questões
de como o homem surgiu, o que é que justifica a criação do mundo e tudo mais. E a gente vai ver a filosofia dividida em algumas partes, né? Por quê, professora? Né? Por como assim ela vai dividir em algumas partes? Eu só estudo uma filosofia na aula. Eu não estudo várias filosofias, mas ela está dividida e a filosofia tá dividida em 4 períodos, tá? A gente vai perceber, né, o período pré-socrático, o período socrático, o período pós-socrático e o período helenístico ou greco-romano, tá? Então, assim, cada um desses períodos, né, era caracterizado por alguma, tipo assim, a gente pode dizer que no período pré-socrático, né, tá caracterizado, né, na investigação e uma forma de argumentar e expor as ideias, tá? Então, assim, no período pós-socrático, no período socrático, cada um desses vai ter uma característica diferente, certo? E assim, a gente vê que a filosofia que a gente conhece hoje, né, no sentido do conhecimento racional, sistemático, foi uma atividade que como assim se defende na história da filosofia mesmo, né? Iniciou nesse período que eu acabei de falar para vocês, né? Quando na Grécia Antiga, quando está formando aí a questão do conjunto das cidades-estados, que são as polis, né? Que são essas cidades autônomas, né? Então, assim, o que que isso significa? Que essa sociedade, a sociedade grega, né, ela vai reunir características que favorecem essa forma de expressão, né, que vai ser pautada por uma investigação racional, que vai usar a razão, né? E assim, quais eram as características que a gente pode que são favoráveis? Quais características a gente pode tirar dessa sociedade grega que são favoráveis para essa investigação, né? Essa busca do saber? Bom, a gente pode tirar a questão da poesia, né? Que é muito frequente, muito constante, muito presente, né? A religião e a questão sociopolítica, tá? Então, a partir disso, a gente vai ver assim, vamos ter os argumentos que favorecem para essa investigação, ok? Então, assim, esse período que a gente está estudando, né, nesse período em específico, a gente vê aí justamente o nascimento da filosofia, tá? Que é essa questão de argumentar, de buscar respostas, né, valorizar filosofia, o amor à filosofia, né, significa isso. Então, assim, aliás, os filósofos estavam buscando justamente isso, estavam enfatizando a questão de sabedoria, de buscar, de querer, do conhecimento, tá? Esse é o ponto importante, a chave importante. Então aí, depois, decorrente disso, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a evolução na questão também da medicina que a gente vai ver, tá? A gente também vai ver aí a história, tá? Então, assim, são várias coisas que foram aparecendo nesse período, tá? Como é que é? Paralelo a tudo isso, certo? Então, vocês têm que ter essa ideia do que está acontecendo na sociedade, né? Como essa sociedade está funcionando e ter ideia assim de como toda essa reorganização dos gêneros, fratres, resultou, né? Nessa questão, na criação, né? De uma busca, na verdade, mais intensa das pessoas irem atrás do conhecimento, irem buscar a sabedoria e valorizar a sabedoria. Além da medicina que eu falei, né? Medicina, história, a arte, né? A gente também vai destacar aí a matemática. Por quê? Porque decorrente dessa observação da natureza, né, da valorização do conhecimento, a gente vai ver como a matemática foi importante, né, numa questão também da arquitetura, tudo isso, certo? Então, assim, como vocês podem ver nessas imagens,
a gente vai perceber que em relação assim, ó, à arquitetura, né, e as esculturas, tudo isso, era uma forma, né, uma característica. Além de tudo isso, né, a gente vê naquelas esculturas, né, que a arte não fica só, como eu posso dizer, restrita a como funciona, o funcionamento corporal, né, mas também a anatomia humana, tá? E a gente vê nas esculturas, quando a gente vê uma imagem dessas esculturas, a gente vê como eram detalhistas, tá? E a gente também vai perceber em relação à arquitetura como cada detalhe, cada característica mudava de acordo com as cidades, a cultura e a sociedade que a gente estava vendo, que a gente vai estudar, né? Ah, não, mas isso aqui, tanto que se a gente conversar com o arquiteto, a gente vai ver que eles citam as características, essas características de tal estrutura por causa de pequenos detalhes, né? A gente vai ver, tipo, na figura a seguir, as construções, elas eram feitas de mármore e tijolo, né? E assim, eles buscavam ter uma leveza, né? Uma harmonia, tá? Das obras mais conhecidas é essa que tá aparecendo para vocês, que é o templo Partenon, né? O templo que é consagrado à deusa Atena, né? E olha só, ele foi construído num estilo dórico, né? Com essas colunas assim mais pesadas, sem muito ornamento, né? Aí a gente também vai ter, em relação à arquitetura, modelos aí de construção jônico, tá? Que também mudam. Por quê? Porque eram mais altos, mais ornamentação, né? E aí a gente consegue perceber, devido a isso, que cada um desses detalhes é uma característica de cada um desses povos, né? Como a gente viu no início das nossas primeiras aulas lá em Grécia, que a gente viu que tiveram que os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios. Então aí nas construções a gente pode ver as características de cada um deles, ver a diferença, tá? Então a gente vai ter uma noção de como isso funcionava, tá? Ter uma noção de como a filosofia cresceu, né? A história começou a ser contada de uma forma narrativa baseada no homem, né? Então assim, a matemática, né, sendo importante, tudo isso aonde? Tudo isso fazendo parte desse mundo grego, ok? Então, assim, eu preciso que vocês se atentem a esses pequenos detalhes, certo? Bom, para não me estender demais, eu vou ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, certo? Que aí a gente já coloca na próxima aula. E aí, as próximas questões a gente pode esclarecer na nossa aula online, ok? Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, tá? E qualquer coisa, entre em contato comigo, ok? Até a próxima aula, queridos. Um beijo.